Oi, amigas e amigos, bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu quero compartilhar uma das minhas últimas leituras com vocês. E foi de um livro que me surpreendeu bastante e eu acho que vocês também podem gostar. A minha última leitura foi desse livro aqui, O que Resta de Nós. E eu acho que é um livro que vale muito que eu indique aqui, porque apesar de ser um livro bem curtinho, muito rápido de ler, ele consegue nos acessar em várias camadas e ele traz várias reflexões. Por isso que a minha indicação de hoje é esse livro aqui. O que Resta de Nós é um livro escrito por uma mulher. Ela se chama Virginie Grimaldi. Pelo que eu captei, ela é francesa, isso. Ela é francesa. E esse não é o primeiro livro dessa autora, pelo contrário. Ela já foi, em 2001, a autora mais lida da França e ela já tem outros livros publicados aqui no Brasil. Por exemplo, Tempo de Reacender Estrelas e As Pequenas Alegrias. Eu ainda não conhecia essa escritora e a minha leitura de O que Resta de Nós foi super rápida e foi uma história, são histórias que me atravessaram de maneiras distintas e por isso que eu acho que é um livro que pode conectar e que pode acessar muitas pessoas. A minha voz tá assim um pouco esquisita hoje porque eu tô com a garganta inflamada, mas eu não poderia deixar de falar desse livro. É uma leitura super rápida, o livro tem 200 e poucas páginas, 260 páginas, mas a leitura é super fluida porque os capítulos são muito curtinhos. E esse livro dá super pra você ler em um dia, em um fim de semana tranquilo. Foi a minha experiência de leitura. Eu li esse livro em um fim de semana, na verdade em um dia, e eu consegui ter várias reflexões a partir das histórias que são contadas aqui. E O que Resta de Nós traz a história de 3 pessoas diferentes e que por coincidências tramas, além do destino, se encontram. E essas 3 pessoas vêm de vidas muito diferentes, com dilemas e com questões muito distintas, mas elas se conectam. A gente começa no prólogo conhecendo a Jeanne. E aqui a gente tem 3 meses antes. E a Jeanne, ela começa a descrever pra gente que ela tá se arrumando pra encontrar o grande amor da vida dela. E esse pequeno prólogo de 1,5 página constrói na nossa cabeça esse encontro da Jeanne em uma igreja com o grande amor da vida dela. E ela refletindo sobre esse casamento. E no fim do capítulo, a gente percebe, no fim do prólogo, a gente percebe que não é um casamento. É o velório do marido dela. E é já com essa surpresa, digamos assim, com essa revelação, que a gente começa esse livro, que vai contar pra gente a história da Jeanne, que é uma senhora de 75 anos, 74 para 75, que ela é viúva e tá ali vivendo os primeiros meses do luto dela e tentando descobrir a vida, tentando descobrir como viver sem o marido, sem esse marido que foi o grande amor da vida dela e o grande companheiro. E muito atravessada por alguns traumas, mas também com muita saudade desse relacionamento que foi muito bom, mas que hoje a deixa incompleta por essa ausência do marido. Além da Jeanne, a gente vai conhecer também o Theo, que é um jovem, um rapaz de 18 anos, que aparentemente está dormindo no metrô.
e a gente vai descobrindo um pouco mais sobre ele ao longo da história. E também conhecemos a Iris, que é uma mulher de 33 anos que mora numa kitnet, que tem um emprego aparentemente temporário e que está morando também temporariamente nessa kitnet e que a gente também a princípio não sabe bem de onde vem para onde vai. Essas três histórias, elas se atravessam e elas trazem pra gente muitas possibilidades de identificação com esses três personagens. Os capítulos, como eu falei, eles são bem curtos. Ó, aqui eu tenho um exemplo de um capítulo sobre a perspectiva do Theo. Ele tem uma lauda, praticamente. E os capítulos que trazem a perspectiva do Theo e da Iris são sempre em primeira pessoa. Você vê a história através da perspectiva deles. E os capítulos que falam sobre a Jeane é sempre em terceira pessoa. É sempre ela. Ela fez, ela viu, ela contou, ela agiu. Eu acredito que isso se deu de uma maneira estratégica pela escritora, mas é uma coisa que a gente não sabe, a menos que ela diga. Mas a gente tem esses três personagens e o livro, ele intercala a narrativa entre esses três personagens à medida que os fatos acontecem. Então a gente começa com o velório do Pierre, que é o marido da Jeane, 3 meses antes, lá no prólogo. E aí depois a gente vai conhecendo esses outros personagens. O Theo, ele é um rapaz muito jovem, mas apesar de ser muito jovem, ele já foi, assim, absolutamente traumatizado por inúmeras situações que surgiram na vida dele. A Iris também tem questões muito delicadas e a gente vai compreendendo como essas três histórias tão diferentes se entrelaçam a partir do momento que a Jeane, por não conseguir pagar sozinha mais com a aposentadoria dela os custos de casa, ela decide alugar os quartos que estão vagos. A gente começa a perceber que há um sofrimento, há um luto que ainda está sendo trabalhado pela Jeane, afinal, o esposo dela faleceu há 3 meses. E isso ainda está sendo digerido por ela ainda está se descobrindo. E nessa descoberta de como viver sem esse parceiro de uma vida, ela se dá conta de que com a renda que ela tem hoje, ela não vai conseguir manter a casa. E ela não quer se desfazer da casa, porque a casa é o lugar onde ela viveu por tantos anos com o Pierre. E ela não quer vender a casa e morar em outro lugar. E aí ela tem um segundo quarto, que é um quarto onde tem tipo um pequeno ateliê de costura, onde ela costura. E tem um outro quarto na casa. Tem um quarto que era do casal e mais 2 quartos. Esse segundo quarto, ele é referenciado mais vezes ao longo do livro. É tanto que chegou um ponto que eu falei, ué, mas não eram 3 quartos? Então eram 2 só e eu me confundi, mas não, são 3 quartos. E esse terceiro quarto, ele é citado só muito depois. E ele retoma-se, né, as referências a esse terceiro quarto muito depois e se entende o porquê. É uma questão que a personagem traz depois e que foi uma situação pessoal que ela também teve que lidar durante a vida toda. Enfim, ela fala sobre isso depois no desenvolvimento da narrativa. Mas ela faz panfletos, ela faz cartazes falando que está com um quarto para alugar. Ela vai nesse quarto de costura dela, que é o segundo quarto, tira o material de costura dela, tira a máquina, tira os tecidos que ela usava, que é um hobby dela, que ela costurava diariamente, e deixa o quarto vago,
coloca lá uma cama e uma penteadeira e uma cômodazinha e faz cartazes à mão e sai colocando em alguns lugares do bairro, anunciando que está com um quarto para alugar. E esse quarto ele vai ser alugado justamente para que ela consiga, com esse dinheiro, complementar ali a sua renda para conseguir pagar os custos e as despesas dela se manter. Manter a casa sem precisar vendê-la e se manter. E aí o livro, a história se passa em Paris, ela sai no bairro, coloca esses cartazes que ela mesma fez em alguns lugares. Tenta colocar na padaria, tenta colocar no salão do bairro. Ela sai colocando em alguns pontos comerciais do bairro e aí ela vai colocar na padaria e a moça não deixa. A moça diz que não é permitido. E ela agradece muito timidamente, agradece e sai. Mas aí o Theo, que está lá dentro, escuta, né, a atendente do caixa entrar reclamando que o pessoal vem aqui, tenta colocar cartaz e panfleto, acha que aqui é pra ser mural de avisos e tal. E a mulher queria colocar porque ela tá anunciando um quarto para alugar. E ele escuta, e ele está precisando alugar um quarto. Por quê? Ele está dormindo no metrô. E o pouco dinheiro que ele tinha, ele comprou um carro muito velho, usado, e passou a dormir dentro desse carro. Mas depois o carro foi apreendido porque ele acabou estacionando em um lugar proibido sem ver, sem perceber. E esse carro ele foi levado pelo correspondente ao Detran, sei lá. O que seria o Detran lá? Apreendeu o carro e levou. Inclusive com todos os pertences dele dentro. E aí ele não tem mais onde dormir, os pertences dele estão dentro do carro, ele só vai conseguir recuperar se ele pagar as taxas e multas. E ele tá numa perspectiva de voltar a dormir no metrô, na rua, literalmente. E aí, quando ele escuta a atendente entrar reclamando dessa senhora, ele corre imediatamente e vai ao encontro dela, dizer que está interessado, perguntar qual é o valor do aluguel desse quarto. A Jeane meio que não pensou ainda no valor, então ela chuta ali um valor que é mais ou menos o que falta para ela conseguir pagar as contas. Ele aceita, mas aí nesse diálogo vai passando também uma moça que escuta e se interessa e diz que também quer o quarto. E aí essa moça é a Iris. E a Jeane fala, então mandem os dois os seus documentos, um contra-cheque para comprovar que vocês têm renda, uma carta de indicação do antigo locatário e eu vou analisar e quem eu ver que sentir mais confiança fica com o quarto. A Iris também tá desesperada atrás de um lugar para morar porque ela alugava uma pequena kitnet e era um aluguel temporário. Mas, de uma hora para outra, o dono, o locatário, ele pede o espaço, tipo assim, no sábado, para ela sair já na segunda-feira. E aí ela se vê numa situação em que ela não tem dinheiro para pagar um aluguel completo de uma casa completa. Hotéis são muito caros e ela precisaria de algo realmente como um quarto. Por ser mais compacto, é o suficiente para ela. E isso também iria baratear o custo desse aluguel para ela. E aí a gente tem essas duas pessoas interessadas em alugar o quarto na casa da Jeane. E aí, meio que no desespero, o Theo ele acaba escrevendo uma mensagem pra Jeane, sendo franco, dizendo que ele realmente não tem onde morar, que ele não tem um contra-cheque com um valor muito significativo, porque ele meio que tá trabalhando como um jovem aprendiz nessa padaria, trabalhando como confeiteiro, mas que ele se interessa muito, que ele é responsável, que ela, por favor, dê uma chance pra ele, que ele não tem como entregar pra ela uma carta de indicação do antigo locatário, porque o locatário dele é o metrô. Ele é bem franco nessa mensagem. E a Jeane dá uma resposta positiva pra ele, de que vai alugar o quarto pra ele. E aí, no dia que ele chega lá, pra conhecer o quarto, sem nada, só com a roupa do corpo, e muito grato,
Depois que ele entra, conhece o quarto, ele escuta a campainha tocar e percebe que outra pessoa chegou também com uma mala. E é a Iris. E aí a Jeane fala, eu tinha mais um quarto vago, então eu resolvi aceitar os dois. E aí a Jeane aluga os 2 quartos vagos, não só o segundo quarto, que era o lugar onde ela costurava, mas ela resolve alugar os 2 quartos para esses 2 estranhos. E eles começam a conviver juntos. E aí eles fazem um momento de regras de convivência da casa e passam a viver juntos. A Jeane ainda muito tentando se compreender nesse luto e nessa nova rotina com essas pessoas novas e estranhas em casa. A Iris, a gente percebe que ela tinha uma carreira, ela é fisioterapeuta, mas ela não atua mais na área, mesmo agora morando em Paris, que é uma cidade, é a capital, é uma cidade maior do que a cidade que ela veio. Ela não está trabalhando na profissão em que ela se formou. E esse trabalho dela hoje que ela tem, que aparentemente é meio como temporário, é um trabalho de cuidadora de idosos, cuidadora de pessoas que tenham algum tipo de mobilidade reduzida por causa de alguma doença. Esse é o trabalho dela atual. E o Theo ali vivendo todo um início de vida adulta, com 18 anos de idade, trabalhando, querendo construir uma vida, tendo sonhos, mas ao mesmo tempo sem se permitir sonhar, porque ele mesmo fala que quando você sonha muito e esse sonho não se realiza, você se frustra. E ali com vários dilemas dessa nova vida adulta, mas também com muitas questões que a gente vai percebendo que ele meio que tenta soterrar nele mesmo. E essas 3 pessoas tão diferentes, de idades diferentes e vindas de vivências tão diferentes, começam a conviver juntas na mesma casa. A Jeane, ela vai diariamente ao cemitério ver o Pierre, ver o túmulo do Pierre e conversar com ele. E contar do seu dia pra ele. E chega um ponto da história em que ela começa a ir ao cemitério e sempre tem uma senhora também lá. E essa senhora meio que se intromete na conversa que ela tá tendo com o Pierre. Até que um dia ela se irrita e fala, você não tem educação, não? Tá vendo que eu tô aqui conversando e fica me atrapalhando, fica me interrompendo? E aí a mulher começa a ter um diálogo com ela. E fala com ela, meu marido morreu há 15 anos. Eu sei o que você tá vivendo. Pra mim, não tem mais volta. Mas você ainda tá numa idade e num momento em que você não precisa ficar aqui soterrada, aqui presa do lado de cá do portão dentro do cemitério. O seu marido, ele continua junto de você, então o seu lugar é fora do portão, é do lado dos vivos. E aí isso pega a Jeane numa reflexão e ela fica com isso na cabeça. Continua indo todos os dias visitar o Pierre, mas fica com essa pulga atrás da orelha. E aí, paralelamente, o Theo, ele começa a se permitir se aproximar de uma moça no trabalho que tem idade parecida com a dele. E a gente começa a descobrir um passado muito sofrido de vida desse rapaz tão jovem. A gente percebe que ele não tem família, que ele não tinha casa e que ele passou a vida inteira morando em abrigos, porque a mãe dele era alcoólatra e constantemente era denunciada ao que seria equivalente, talvez, ao serviço social ou ao nosso conselho tutelar, não sei. Mas aí, por ser alcoólatra, a mãe dele constantemente vivia momentos de vício e essa doença acabava fazendo com que ela negligenciasse um pouco os cuidados com o Theo. E, por isso, em alguns momentos da vida dele, ele foi viver em abrigos. Sempre numa expectativa de que a mãe iria melhorar e iria buscá-lo. Mas a mãe nunca melhorou desse vício, infelizmente. E ela sofre um acidente de carro que a deixa com sequelas pro resto da vida.
E isso se torna um marco na adolescência do Theo, de que ela nunca vai conseguir se recuperar e ele não vai sair do abrigo e voltar a morar com ela. E aí a gente tem esse cenário muito complexo para esse rapaz tão jovem, né, que desde cedo cuidava da mãe, em tentativas de que a mãe não se rendesse ao vício, em tentativas de que a mãe não perdesse a guarda dele, e numa esperança de que, nos momentos em que ele estava nos abrigos, de que ela voltasse para cuidar dele. Ele até fala em um dos capítulos, e eu achei uma passagem super forte, de que a mãe bebia muito e ele sempre se preocupava e ficava tentando cuidar da mãe. E quando a mãe ia dirigir, ele pedia, ele insistia para ir junto. Porque quando a mãe perdia o controle do carro, ele acertava a posição do volante para a mãe não se acidentar. E ele, inclusive, fala que se talvez ela tivesse aceitado que naquele dia ele fosse com ela, ele teria consertado a direção do volante e ela não teria batido e não teria sofrido esse acidente que a deixou com sequelas aí pro resto da vida. É uma vivência muito sofrida para um rapaz tão jovem. E a gente percebe que por causa disso teve aquela fala lá no início de que ele meio que não se permitia sonhar com muitas coisas, porque quando ele não conseguia realizar, era pior a frustração de não ter tido aquilo. E é o que ele vivia, né? Ele sonhava, ele criava a expectativa de que a mãe ia melhorar e de que eles iam ter uma vida em família e feliz. E quando a mãe piorava, voltava ao vício, era uma frustração muito grande para ele se deparar com essa realidade de que a mãe não ia conseguir melhorar e que eles não iam conseguir ter uma vida em família que ele esperava. E aí, atravessado por esses traumas, por essas situações, o Theo se vê ali naquela casa com duas mulheres que se mostram muito afetivas. E também se vê conhecendo no trabalho uma jovem que traz para ele também a possibilidade de ter afetividade na vida dele. E a princípio ele resiste, ele não sabe como lidar, até ele entender que sim, essas pessoas que estão ao redor dele podem sim ser a família dele, a família que ele não teve até agora, infelizmente, por causa dessa doença da mãe. Já a Iris é uma mulher de 33 anos que vive muito discretamente em Paris, como eu falei, que tem esse trabalho temporário, que por algum motivo não está trabalhando na área de formação dela, que tenta viver de uma maneira muito discreta, sem o nome dela na portaria do prédio, sempre de casa para o trabalho apenas. E a gente descobre que é porque ela viveu um relacionamento abusivo e o ex-marido dela, ou ex-noivo, a persegue, ainda vive procurando ela, e por isso que ela saiu da cidade onde ela morava e foi para Paris, foi para a capital, e por isso que ela não exerce mais a profissão dela, para tentar dificultar que esse ex-noivo abusivo e louco, psicopata, consiga localizá-la na capital. Aí é todo um esquema, ela troca de telefone, ela tenta viver de uma maneira muito discreta, sem receber correspondência, sem colocar o nome dela na portaria do prédio, sem trabalhar na área de formação dela, para tentar dificultar que o ex a encontre. Mas aí, por não saber, né, toda essa dinâmica abusiva que o ex fazia com ela, a mãe dela acaba dizendo para ele onde ela está vivendo e o que ela tem feito. Porque numa tentativa de proteger a mãe do que acontecia com ela, a Iris acabou não sendo sincera e foi evasiva ao explicar o término. Disse simplesmente que não dava mais, que ia embora, mas não explicou os motivos
não explicou os abusos que sofria. Até porque ela também, no início, tinha uma certa dificuldade de entender que o que ela estava passando era um relacionamento abusivo. E aí ela acaba não contando pra mãe, e a mãe, ingenuamente, achando que a filha estava só confusa e com medo do casamento que se aproximava, acaba dando aí pra esse ex o contato, o telefone e o endereço de onde ela tá morando agora, até que ele vai bater lá, atrás dela. No meio disso tudo, a Jeane, ela vai se encontrando nessa nova dinâmica doméstica, nessa nova dinâmica familiar dela. Ela vai descobrindo junto com a gente, aos poucos, a história dessas duas pessoas que estão morando com ela. Ela vai se descobrindo também, cada vez mais. E ela percebe, então, que essas duas pessoas agora são a família dela. Além da cachorrinha que ficou, essas duas pessoas que estão dividindo o lar com ela também são a nova família dela. E muito intrigada também por essa fala dessa mulher que deu esse conselho pra ela no cemitério, ela se permite viver essa dinâmica familiar que é nova, conviver com essas novas pessoas, conhecê-las e transformarem essas duas novas pessoas em sua família. Ela não tem filhos e isso pra ela é uma questão que ela carrega já há muitos anos. E ela, numa tentativa de lidar melhor com o luto também, ela acaba caindo no golpe de um charlatão que se diz médium e diz que ela vai conseguir ter contato com o Pierre. Ela vai por algumas vezes nesse médium, nesse pseudo-médium, até começar a desconfiar que ele é um charlatão. E o Theo e a Iris conseguem conversar com ela e conseguem ir com ela em uma desses atendimentos desse médium para averiguar mesmo se ela tá sendo enganada ou se tem ali algum fundo de verdade nesse contato que a Jeane quer tanto manter com o homem que foi o amor da vida dela, que foi o parceiro dela por anos. E aí, nesse cenário, nessa situação, ela percebe que há ali uma dinâmica familiar, né? Que eles se unem, eles se defendem, eles se apoiam. Aos poucos, eles se conheceram e conseguiram mostrar uns para os outros suas vulnerabilidades, os seus sonhos. E mesmo tendo idades tão distintas, eles conseguem ali compartilhar uma vida juntos. E a partir daí, a Jeane resolve apresentar essas duas pessoas que são agora parte da sua família para o Pierre. E ela leva eles dois para o cemitério para conhecer o túmulo do Pierre e apresentá-los como agora sua família também para o Pierre. Então são histórias muito diferentes, cada uma atravessadas pelos seus traumas, cada uma atravessadas pelas suas questões, pelos seus dilemas, pelo que viveram antes, mas que agora estão ali se apoiando, se conhecendo, sendo parceiros, vivendo sob o mesmo teto por circunstâncias que aparentemente pareciam coincidências, mas que se mostram que eram situações que já estavam, para quem acredita em destino, pré-determinadas para eles poderem se conhecerem e dividirem essa vida juntos, em um momento em que cada um deles achava que estava fadado à solidão. Então, é uma história muito linda, gente, muito linda. Vale a pena vocês lerem. É um livro que não tem final. Não tem final. O final dele, ao ler, eu senti que é um livro que não tem começo nem tem final. Porque a gente pega a história de cada um desses personagens ali naquele momento, mas a gente sabe que eles viveram outras coisas e que, enfim, cada um veio de um lugar com uma vivência. As histórias se entrelaçam e aí é quando elas fazem sentido e a gente começa a conseguir compreender, acompanhar. Mas é um livro que não tem final. Não tem final porque a gente entende que dali pra frente a vida continua. Eu acho que o sentimento que eu tive lendo esse livro, quando eu cheguei no final, foi: não há um final, porque a vida é assim. A vida é assim. As coisas acontecem e às vezes os ciclos acabam,
mas a vida não acaba e daqui pra frente as pessoas começam a viver outras coisas e não tem um final concreto. E é isso, é a vida, é isso. A partir de quando a narrativa termina, a gente começa a pensar e a devanear sobre os rumos que a vida desses personagens podem ter tomado. E eu achei fantástico, porque é exatamente isso. A gente sabe sobre a vida das pessoas até um determinado ponto, a gente não sabe tudo sobre o passado delas, mas quando a gente se permite conhecer, a gente entende e consegue se conectar muito mais com as pessoas. E a gente sabe sobre a vida dessas mesmas pessoas que fazem parte da nossa vida até um determinado ponto. Porque dali pra frente, a menos que essa pessoa tenha morrido e a vida dela tenha acabado, ela vai viver outras coisas e as vidas continuam. E foi o sentimento que eu tive ao terminar de ler esse livro, que é muito gostoso de ler, mas que me trouxe essa sensação no final. Não tem fim. Não tem fim, porque eles continuam. Os personagens continuam vivos aqui nessa ficção. Então, eles certamente viveram muitas outras coisas que a gente só consegue conjecturar, imaginar. Que a gente só consegue devanear sobre, deduzir. Mas, bem assim, é a vida. A vida não acaba. A menos que a gente morra. Então, capítulos e ciclos se encerram. E a partir dali, a gente não tem certeza de nada. A gente só sabe que algo vai acontecer. Coisas boas e coisas ruins. E aí a gente vai precisar lidar com tudo isso. E é muito também de quem tá ao nosso lado para lidar com isso com a gente. Porque tem muitos momentos aqui em que esses desafios eles são superados graças a eles terem um ao outro ali do lado. A vida não precisa ser solitária. Não é porque você não tem filho, ou mãe, ou pai, ou pessoas que supostamente são o cenário da família perfeita ao seu redor, que você é sozinho. Você pode construir laços familiares com outras pessoas que surgem na sua vida e que estão dispostas a terem esses laços com você. Então o livro também traz isso pra gente. E as histórias não acabam. É sobre isso, as histórias não acabam. Pra mim, o final desse livro foi, assim, reconfortante nesse sentido. Nesse lugar de que a história continua. A narrativa aqui acabou. Mas aí, na sua cabeça, a história desses 3 personagens podem continuar. Porque a vida é assim, né? E o livro traz essa provocação pra gente. Nós estamos do lado do portão, que é o lado dos vivos. Então, as histórias, elas continuam. E elas podem ter o rumo que a gente quiser dar pra elas. Essa é a minha indicação de leitura pra vocês hoje. É uma leitura super leve, que pode nos acessar em lugares, assim, que podem até ser surpreendentes. Uma leitura muito gostosa e rápida, mas ao mesmo tempo muito comovente. Se você já leu esse livro, coloca aqui nos comentários como você conheceu ele e o que você achou dessa leitura. Se não, recomendo muitíssimo e depois volta aqui pra me dizer o que você achou. Um beijo da sua amiga leitora. Até o próximo vídeo. Tchau!